Bom, galera, continuando a aula, a gente vai entrar em dois temas bem importantes para a prova, que são margem de segurança, né, e a alavancagem operacional, chamado também de GAL. Vamos lá, o que é a margem de segurança? A margem de segurança ela indica para a gente a quantidade que a empresa está operando acima do seu ponto de equilíbrio, ou seja, ela indica o quanto as vendas podem cair antes que a empresa entre em prejuízo. A margem de segurança ela vai ser dada aqui por essa fórmula. Ó. Eu tenho o ponto de equilíbrio econômico, esse valor aqui, menos o meu ponto de equilíbrio contábil. O que é o ponto de equilíbrio econômico? Para a gente lembrar, é aquele ponto de equilíbrio em que a empresa está tendo lucro. Então aqui eu tenho lucro. E o que é o ponto de equilíbrio contábil? É aquele ponto de equilíbrio em que eu só tenho o equilíbrio, ou seja, eu não tenho receitas que superam as minhas despesas, elas estão iguais. Eu não fico devendo, mas também não estou saindo no lucro. Então, basicamente, se eu pegar o meu ponto de equilíbrio econômico e subtrair o ponto de equilíbrio contábil, eu vou chegar aqui a um valor que vai representar para mim uma quantidade, né? Eu vou colocar aqui a quantidade, que eu posso deixar de vender e ainda assim não entrar em prejuízo. Por isso que o nome é margem de segurança, é a quantidade de segurança da empresa, perfeito? Então, beleza. Vamos lá para a alavancagem operacional. A alavancagem operacional, também chamada de GAL, ela indica para a gente um aumento no lucro resultante de um determinado aumento no volume. Bom, vamos lá, galera. Como que se dá isso? Imagina que eu tenho uma empresa que esteja vendendo ali 1.000 unidades mês. E se ela começar a vender no próximo mês, se ela conseguir, né, vender no próximo mês 1.100 unidades, para quanto será que vai o lucro dela? O GAL, esse grau de alavancagem operacional, ele vai dar essa relação para a gente, ou seja, o quanto o lucro aumenta em relação a um determinado aumento de volume. Tá? Mas para ficar mais claro, a gente vai aqui para um exemplo, né, para ficar mais tranquilo da gente entender isso. Ó, a gente vai imaginar uma situação hipotética onde a gente tem aqui ó, um preço de venda, vou chamar de P, de R$ 60. E a gente tem aqui ó, custos fixos e despesas fixas, vou chamar aqui de CDF custos fixos e despesas variáveis, deixa eu apagar aqui, colocar um Vzinho, beleza, de R$ 40. E além disso, a gente vai ter um custo fixo e despesa fixa, aqui sim um CDF, de R$ 18.000 por mês, beleza? Então tá, com essas duas informações aqui, ó, a gente já consegue calcular a nossa margem de contribuição. Qual que é a nossa margem de contribuição? É 60 menos 40, que é igual a 20, perfeito? Então vamos lá. Agora, com essa margem de contribuição, a gente consegue calcular o nosso ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio contábil. Né? Então vamos lá, ponto de equilíbrio contábil. Qual que é o ponto de equilíbrio contábil? Ele é esse valor aqui de 18.000, né, que é somatório de custos e despesas fixas mensais, dividido pela minha margem de segurança aqui, é 20. Né? Corta zero com esse zero, vai ficar 1.800 por 2, é igual a 900 ou 900 unidades, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai continuar imaginando essa situação e vai dizer o seguinte, ó, a gente vai imaginar o seguinte, que com esses dados aqui, a empresa tem um volume de vendas. Esse volume de vendas, ele é de 1.000 unidades mês, beleza? Então, 1.000 UND mês. 1.000 unidades por mês, perfeito? Agora, nesse cenário aqui que a gente tem essa margem de contribuição de 20, esse ponto de equilíbrio de 900 e essa quantidade, esse volume vendido de 1.000, a gente pode estimar um lucro. Né? Qual que é o lucro que a empresa teria nessa situação? Claro, um lucro desconsiderando qualquer efeito aí de tributação. Né? Então vamos lá, o que a gente teria? A gente teria a nossa margem de contribuição de 20, a gente teria essa quantidade vendida por mês, que é 1.000, então vou multiplicar, né? 20 vezes 1.000. E eu vou ter também esses custos e despesas fixas que eu preciso subtrair para apurar o meu lucro. Então fica claro aqui, pessoal, 20 vezes 1.000 é a minha receita. Por que 20 vezes 1.000? Porque a minha margem de contribuição é 20, para cada venda eu ganho R$ 20, a quantidade, o volume vendido é 1.000, então eu vou ter aqui a minha receita. E isso daqui vai entrar como as minhas despesas. Né? Se fosse montar uma DRE, seria receita menos despesas. Por isso que eu vou ter aqui 20 vezes 1.000 menos 18.000, beleza? Então vamos lá, 20 vezes 1.000, eu vou chegar a um montante de 20.000, vou colocar aqui igual, menos 18.000, eu vou chegar a um montante de R$ 2.000.
Então, eu poderia dizer que nesse cenário, o meu lucro, vou até mudar a cor da caneta aqui para ficar mais claro, ó, o meu lucro é de R$2.000, beleza? Agora a gente vai imaginar um outro cenário. A gente vai imaginar que no próximo mês esse volume de venda, ó, volume de vendas, ele mudou para 1.100. Ó, 1.100 unidades UND mês. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, estimar um lucro já considerando esse volume de vendas. Ó, o lucro, o que seria o lucro? Eu vou pegar a minha margem de contribuição que não mudou, né, 20 vezes 1.100, né, que é o que mudou, meu volume de vendas, e eu vou subtrair os 18.000, que também não foram alterados, que são as minhas despesas e custos fixos. Né? Vou botar aqui entre parênteses, mas na verdade a gente sabe que nem precisa, né, pessoal? Pela regra da matemática, a gente vai fazer sempre multiplicação e divisão primeiro, subtração e adição depois. Então eu teria aqui um montante total de 22.000, igual, né, aqui, 22.000, menos 18.000. Isso seria igual a... Opa, perdão, já ia escrevendo aqui 2. Seria igual aqui a 4.000. Agora, olha que interessante, pessoal. Esse aumento de volume que a gente teve aqui, vou mudar aqui a cor da caneta para ficar mais claro para a gente, eu vou colocar aqui de laranja. Ó, esse aumento de volume ele foi igual a 10%, beleza? Então, se o aumento de volume foi igual a 10%, seria até coerente a gente imaginar, poxa, então meu lucro vai aumentar 10%? Seria. Mas será que é isso que a gente vai observar aqui no final? Ó, de 2.000 para 4.000, esse aumento foi de 100%. Perfeito? 100%. Então, aumentei 10% nas vendas e o aumento no lucro foi de 100%, ou seja, a gente tem uma relação desproporcional entre volume de vendas e lucro. O GAL mede exatamente essa relação. Vou alterar aqui a cor da caneta para a gente poder escrever. O que é o GAL? Ó, GAL de alavancagem, operacional. Ele é a variação, né, eu vou colocar aqui delta de variação de lucro, em relação à variação, né, delta, né, de variação de volume. Então, se eu pegasse nessa questão aqui, né, o 100% dividido por 10%, isso seria igual a 10. Então, a minha relação é de 10, né? Então, vamos lá. Se eu aumentar 10%, eu vou aumentar 10 vezes 10%. Foi o que ocorreu aqui, ó. Aumentei 10%, aumentei 10 vezes 10%, eu vou chegar a 100%. E se eu aumentasse, ao invés de 10%, eu aumentasse só 1%. Então, esse total aqui no final, no aumento no lucro, seria de 10%, porque é 10 vezes 1%. A relação do GAL é de 10, né? Então vamos lá, professor, mas eu não estou acreditando. Vamos fazer aqui para a gente ver se realmente é isso? Vamos, beleza. Ó, eu vou apagar aqui. Eu vou agora escrever aqui embaixo, né? Fazer aqui uma divisão para ficar bem claro. A gente está fazendo, ó, vou escrever aqui embaixo. Ó, vamos imaginar agora que o volume ele não é de 1.100, ele é só de 1% a mais. Em vez de ser 10%, ele foi apenas de 1%. Então vamos lá, 1% de 1.000 é 10, então eu teria aqui 1.010 unidades, beleza? Nesse cenário, qual que seria o meu lucro? O meu lucro seria de 20 de margem de contribuição vezes 1.010, né, que é a quantidade vendida. Opa, não é igual aqui não. Eu vou subtrair o montante total de 18.000. Então, eu teria aqui, né, 20 vezes 1.010 vai dar 20.200 menos 18.000. Isso aqui é igual a 2.200, beleza? Agora a gente vai verificar o aumento aqui, ó, de 2.000, que era o meu lucro, né, no primeiro período ali, para 2.200. Qual que foi a diferença agora aqui? Eu tenho basicamente um montante aqui de 10%. Porque aumentou 10%. Esses 200 aqui são 10% de 2.000. Então, eu tive um aumento de 10%. Então, olha que interessante. Eu aumentei aqui 1% do meu volume e eu tive um aumento de 10% do meu lucro. Por quê? Porque o meu GAL, como a gente tinha calculado antes, ele é de 10. Se eu pegar aqui, ó, e apagar esses 10 e colocar agora essas novas informações, que seria variação
do lucro de 10%, variação do volume de 1%, qual que é a relação aqui? Opa, perdão, 10. Beleza, pessoal? Essa é a relação, né, entre volume e lucro. E vou voltar aqui só para a gente pegar uma outra forma de fazer, para a gente entender como isso pode ser calculado. Deixa eu só mudar a cor da caneta para ficar claro aqui para a gente. Então, além de calcular o GAL com a porcentagem do acréscimo do lucro em relação à porcentagem do acréscimo do volume, a gente pode fazer também a margem de contribuição. E eu vou fazer um adendo aqui, ó, que esse aqui é a margem de contribuição total, beleza? Então, eu pego a margem de contribuição unitária, por exemplo, naquela questão que a gente estava elaborando agora era 20, e multiplicaria por uma quantidade vendida. E eu divido pelo lucro total. Isso é outra forma de chegar também ao GAL. Beleza, pessoal? Então é isso. Explicação aqui de margem de segurança e alavancagem operacional. E no próximo vídeo eu vou trazer algumas questões para a gente começar a treinar esses dois pontos. Beleza? Um abraço, pessoal!